Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa primeira partida do Campeonato Piauiense de 1994, nosso primeiro campeonato piauiense. Essa aqui é uma partida da fase final entre o José Gomes, né, e o Pedro Vieira, né? Então vamos lá para a partida. José Gomes começou jogando com D4, o D4, cavalo F6, C4. Pedro Vieira puxou para a Índia do Rei, né? Que é a variante que ele gosta de jogar, que ele costuma jogar. O Zé Gomes puxou aqui para uma linha mais posicional, né? Jogando um G3, seguido de cavalo F3. Então essa é uma linha um pouco mais sólida. É uma variante que as brancas jogam com o intuito de ser um pouco mais sólida. Rock, rock. As pretas nesse momento jogam D6. As brancas jogam dama C2. É, eu prefiro aqui lances como cavalo C3, por exemplo, né? Porque assim, o dama C2 ele já atrai o bispo, né? Então as pretas já poderiam jogar um bispo F5 ganhando um tempo em cima da dama. Aí eu não, por isso eu não gostei muito do dama C2. Mas enfim, o Zé Gomes jogou o dama C2, o Pedro Vieira não jogou o bispo F5, seria um lance interessante, desenvolve uma peça ganhando com ganho de tempo. Jogou torre A8, é, é uma ideia parecida que ele jogou contra o Ayrton, né, na fase, na semifinal. O Zé Gomes já colocou a torre em D1, né, aqui na cara da dama, né, na mesma coluna da dama. É, Bispo F5 agora chegou, né, ganhando tempo. Dama B3. E aqui o Pedro Vieira jogou dama C7, né? Eu gosto mais de dama B6, né? Eu acho dama B6 mais ativo. Dama B6 já força uma resposta branca, né? Ele joga dama B6, as brancas já vão ter que responder a esse lance, né? Mas também é interessante dama C7. As brancas desenvolvem o cavalo C3, né? Um lance natural da posição. As pretas resolvem desenvolver o cavalo por A6. Eu não estou entendendo a ideia dele nesse momento. Não sei se seria a ideia de desenvolver por B4, né? Eu não entendi muito por onde ele quer desenvolver, né? As brancas jogaram cavalo A4, já estão incomodados com esse bispo, né? Estão questionando esse bispo, o que, que esse bispo quer. Os pretos retiraram um bispo, fazendo uma pequena pressão aqui no ponto de E2. Mas eu não sei se essa casa realmente é uma casa interessante para o bispo, né? Aqui ele fica, é alvo de ameaças, talvez ganhe um tempo aqui com H3. Não sei. As brancas jogam H3 e o bispo retorna para D7. E4, né, que é um lance natural dessa abertura, dominar o centro com C4, D4 e E4. Aqui o Pedro Vieira luta pelo centro, né? Ele joga o E5, que é um plano que eu acho que ele tinha desde o início, né? Quando ele jogou Torre A8. As brancas já simplificam, né? Já definem a posição no centro. Às vezes eu gosto de esperar um pouco mais, né? Eu gosto de manter a atenção no centro. Poderia voltar o cavalo, melhorando ele, porque ele cumpriu o seu papel aqui, né? Tirando o bispo da casa de F5. Então, se ele voltar, já é interessante. Então, ele pode voltar que se houver captura, o cavalo captura e melhora a posição, né? Apesar do cavalo ganhar a casa de C5, mas eu acho que não tem muito problema, né? Pode ter dama C2, depois com ideia de B4, para tirar esse cavalo. Mas ele capturou e agora o cavalo ganha C5, né? Talvez essa tenha sido a ideia do Pedro Vieira desde o início, né? Imaginando planos desse tipo, né? Bispo E3, melhorando o bispo. Aqui o bispo vai para E6, uma casa muito boa.
pressionando C4. Nesse momento aqui, o Zé Gomes, eu acho que ele ficou com medo desse lance de B5, né? Que é um lance chato. E aí ele acabou jogando esse lance A4. E ele é um lance natural, né? Evitando. Mas ele acaba dando muitas casas, né? Ele dá casa B4. O bispo pode vir para F1 para pressionar essa diagonal aqui, né? Que é uma diagonal melhor, né? Essa diagonal é melhor do que a diagonal que o bispo está agora, certo? Então esse lance de A4 eu não achei muito interessante, certo? Aqui, por exemplo, se ele joga B5, né, com essas ameaças, a dama pode ganhar tempo ameaçando o cavalo, por exemplo. Então, se ele joga isso aqui, opa, se ele joga um lance como esse, vamos supor que ele faz um lance qualquer, vou jogar torre C1 e ele joga B5. Aqui as brancas poderiam tirar a dama, né, dessa diagonal aqui, melhor, dessa diagonal aqui do bispo, da ameaça do bispo, ameaçando o cavalo, ganhando tempo, né? E aqui você já tá com a torre em cima da dama, né? O cavalo pode fazer ameaças aqui, né? De capturar peão, se captura e ganha peão, enfim. Eu acho que isso seria uma linha mais ativa, né? Mas ele resolveu jogar o A4. As pretas melhoram o bispo, né? Esse bispo aqui não tá tão interessante nessa diagonal. Inclusive, em muitas aberturas, as pretas fazem... Quando o centro tá muito cerrado, ele quer melhorar esse bispo. Muitas vezes, as pretas jogam aqui um A4. O rei já não tá aqui, né? Ele joga um cavalo G8. O rei já tá em G7 para jogar o bispo em H6, né? Para eliminar, para se livrar desse bispo preto aqui. Enfim, ele melhorou o bispo, as negras melhoraram o bispo. Aqui as brancas estão tentando melhorar suas peças, acabaram jogando cavalo E2. Eu não sei se esse cavalo E2. Não sei, essa casa, eu acho que ele tá numa casa interessante. Aí você tem que pensar nesse momento e melhorar a sua pior peça, né? Então, qual seria a sua pior peça nesse momento? Para mim, aqui tem outras peças que devem ser melhoradas. Então, as brancas, como pior peça, eu acho que tem esse cavalo aqui. O cavalo, nesse momento, é uma das piores peças. A torre aqui também, ó, eu acho que ela pode ser melhorada. Esse cavalo não. Esse cavalo, eu acho que até ele não é a pior peça branca, né? Então, num momento como esse, as brancas têm que pensar, qual é a minha pior peça? Vamos melhorar a minha pior peça. Então, a pior peça é a torre, na minha opinião, ou o cavalo. Então, você deve melhorar uma dessas duas peças. Mas ele jogou cavalo E7, cavalo E2. O cavalo foi para um lance lógico, né? Que é uma casa muito interessante. Aqui eu ficaria na dúvida se eu jogaria de bispo ou realmente de cavalo, porque esse cavalo nessa casa aqui é uma casa muito boa. Mas eu acho que de cavalo é bem interessante mesmo. Ele tirou a dama, não quer trocar, né? Não quer ceder o par de bispo. Principalmente naquela época. Hoje em dia o par de bispo é muito valorizado. Naquela época é que era muito valorizado, né? Mais ainda, né? As pretas jogaram a 5. Aqui a 5 serve para fixar, né? Esse ponto de A4, garantir essa casa de B4, né? As brancas jogaram F4. Esse F4 aqui eu não entendi. Porque eu avaliando essa posição, eu avalio as pretas que melhores, né? As pretas estão melhores, as pretas estão melhor desenvolvidas. Então, quem vai espocar a posição, quem explode a posição, geralmente é quem está pronto para abrir o jogo. Então, quem deveria abrir o jogo aí eram as pretas, né? Mas as brancas jogaram um F4 onde eles explodem a posição. Aí a pergunta é: será que as brancas estão prontas para a luta, né? Para a porrada? Mas enfim, as brancas jogaram o F4. As pretas estão mais preparadas para a briga, né? Para a porrada. Eu acredito, né? Porque vamos olhar para os cavalos. Esse cavalo aqui ele é mais forte do que qualquer um desses dois cavalos, né? O cavalo de F6 também é mais forte do que os dois, eu acredito, né? Os bispos estão até em casas parecidas. As brancas ainda vão ganhar uma debilidade, porque vai ficar com o peão isolado aqui, sendo que você tem um cavalo, dois cavalos batendo nesse ponto, e uma torre lá atrás, né? Que pode em algum momento pressionar também. Então, esse lance de F4 eu não achei interessante. Então, capturou,
Bispo capturou, ameaçando o dama. Jogou dama C8, né? Pressionando aqui esse ponto. As brancas jogaram bispo E5. E nesse momento, o relatório mostra que a partida foi empatada. Eu não sei se por erros de anotação, a partida estava com pouco tempo e começaram, não conseguiram anotar, ou então se foi uma oferta de empate, né? Das brancas, certo? Ou das negras, né? Se bem que acho que é das brancas, né? Que o lance é das brancas. Então não sei se foi uma oferta de empate, ou foi um empate acordado, ou se foi erro de anotação, né? Que não conseguiram anotar o resto da partida. Mas aqui, para mim, claramente as negras estão melhores, né? Inclusive aqui já tem golpinho tático, né? Então, por exemplo, se cavalo toma, bispo toma, aqui tem bispo H3, e aqui você tem duas peças ameaçadas, né? Uma das duas peças provavelmente vão cair, né? Então, seria uma ideia interessante aí para continuar o ataque, para continuar a iniciativa. Beleza? Então é isso. Valeu, até mais e até a próxima.